Olá pessoal, estamos aqui no Garbosa News hoje trazendo para você Mário Monteiro, psicólogo, agente do Conselho Tutelar em São João Nepomuceno e tem como hobby uma especialidade fantástica que são as miniaturas. De repente a gente até mostra alguma aqui, se ele me mandar aí uma imagem nós vamos colocar aqui para você. Marinho, boa noite, um privilégio falar com você. Estamos a poucos dias das eleições para presidente da República, uma questão totalmente polarizada, mas que traz também uma brasilidade muito viva nas pessoas. Você, como psicólogo, eu vou te fazer algumas perguntas, talvez você me esclareça, né? Consegue me abrir minha cabeça, porque eu não consigo entender algumas coisas que estão acontecendo. Sim. O primeiro fato é o seguinte, é que o Brasil vem se despontando nesses últimos anos como um dos países mais importantes do mundo em relação à economia. Isso é inegável. Nós estamos passando por isso. E, quer dizer, de uma forma brilhante, a meu ver. E agora, nas eleições, você vê um primeiro turno apertadíssimo. Parece que o povo brasileiro não está entendendo o que está acontecendo, o marqueteiro de Hitler dizia que conte uma mentira 1000 vezes que ela se tornará verdade. Né? Goebbels, esse é o Goebbels. E também ele falava que me deu controle da mídia, que eu faço todos ficarem como porcos. Controla todo mundo, né? Todo mundo. E aí eu queria te perguntar, por que isso acontece, Marinho? E eu sei que você tem também um lado especial para falar também sobre a Alemanha. Né? Eu toquei no nazismo por isso. A Alemanha de outrora, quando houve a quebra do muro lá. Fala para a gente um pouquinho, explica isso aí para a gente. Então vamos começar pela Alemanha, vai. Quando houve seria a perestroika russa, que foi a abertura russa, ela foi também ligada com os países do bloco socialista que estava a Alemanha Oriental. E já havia aquele interesse dos alemães orientais já passarem para o outro lado do muro. Passarem para onde? Para a Alemanha Ocidental. Então, o que aconteceu? Houve, então, um clamor popular, a Alemanha Ocidental também, com os seus dirigentes lá. Eu não estou lembrando o nome agora do líder. Do líder lá agora. Gorbachev? Não, o Gorbachev era da Rússia, era alguma coisa Kohl, né? Então, e ele falou assim, eu fico com a minha Alemanha. E aí o que o Gorbachev fez? Deixou quebrar o muro de Berlim e unificou de novo as duas Alemanhas. Mas o que tem a ver isso? É que o povo estava debaixo, o povo alemão, estava debaixo de uma mão de ferro comunista. Então, lá não tinha liberdade para fazer nada, os alimentos eram todos controlados, né? A pessoa, para ir no supermercado, ele tinha um bloquinho, um carnezinho para poder comprar as coisas que ele precisava, principalmente batata e beterraba, né? Então, assim, isso foi um tempo que eles viveram logo depois da Segunda Guerra. Então, eles ficaram assim, quase 30 anos debaixo dessa mão de ferro. Então, assim, muitos daqueles jovens, daquelas crianças que nasceram naquele período, eles cresceram debaixo de uma mão de ferro. Mas isso não aconteceu no Brasil. Porém, é de se notar que aonde existe o comunismo, ou o seu socialismo com a mão de ferro, todo mundo quer escapar e o povo vive na miséria. E a gente pode ver muitos países, a África hoje, praticamente mais da metade da África, ela é socialista, ela tem um poder ali de mão de ferro e o povo vive na miséria. E é um país que poderia ser muito rico, um bloco, né? Um continente poderia ser rico, mas não, está debaixo de garras de ferro e de matança, de genocídio, tudo isso. No Brasil de hoje, eu volto lá então para Goebbels. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Nós tínhamos que estar com a cabeça bem clara, porque o nosso presidente
o ex-presidente que está aí concorrendo, ele foi condenado em 26, e foi condenado em 26 processos. Ele não está livre dos processos. Ele não foi liberado, ele continua em processo. E ele fala muita mentira, e o povo acredita, principalmente os jovens. Nós temos uma gama de jovens que foi literalmente feito à cabeça. Dá a impressão que é uma lavagem cerebral feita pelos professores, falando que o Lula é bom, que o Lula é isso. Então, veja bem, eu também pensando, sou Bolsonaro? Não, não sou Bolsonaro. Mas, diante do que eu estou vendo, eu não posso estar do lado de uma pessoa em que já mentiu pra caramba, continua mentindo. E outra, ele está falando que vai regular a mídia, que ele vai liberar o aborto direto. Não, inclusive, hoje, notícia de ontem e hoje, a Jovem Pan já foi censurada. A Jovem Pan, fiquei sabendo hoje, né, que a Jovem Pan está censurada. Então, veja bem, que negócio é esse? Nós temos um país livre. Antigamente, pelo menos há uns 3, 4 anos atrás, a mídia estava livre, falava o que queria. Tanto é que a Rede Globo falou muito mal do Lula, condenado durante muito tempo. Naquela Operação Lava Jato, o Lula foi massacrado pela Rede Globo. E eu não estou falando bem da Rede Globo, porque há pouco tempo atrás, alguém lá da Rede Globo, o repórter lá, falou que o Lula não devia nada para ninguém. Claro que deve, ele roubou. Então, veja bem... Ele não roubou pouco, não, né, Maria? Não, veja bem, o que me põe na cabeça é porque eu sou um nacionalista, tá? Eu sou um nacionalista. Eu quero ver o Brasil bem. Então, por que ele construiu porto em Cuba e não recebeu um dinheiro de volta? Por que ele fez usinas em vários lugares da América Latina, foi construir lá em Angola e outros países e não recebeu um tostão de volta? Tirou dinheiro do nosso povo, da boca do povo, que ele poderia ter colocado muito bem em alguns hospitais que, quando veio a pandemia, faltou hospital. Para mim, isso, só nesse ponto, eu já não votaria no Lula pelo tamanho do roubo que ele fez. E não foi só ele, foi toda uma gama de pessoas que estavam em volta dele, e ele teve o descalabro de falar que ele não sabia que estava acontecendo, uma vez que ele era o presidente, ele tinha que saber de tudo. Então, como hoje querem culpar o presidente em tudo, né? E na minha opinião, sem justificativa. Não tem justificativa, porque o pessoal pega no pé do Bolsonaro, mas isso é uma coisa que eu faria isso para minha família. Quando a Pfizer falou que ia trazer a vacina, que ia vender a vacina para o Brasil, ela falou, eu vou vender 600 milhões de doses, porém, eu não garanto nada do que vai acontecer com a população. Você vai assumir um risco desse? Aí sim ele seria um genocida de colocar uma vacina que não foi testada numa pessoa, que a pessoa daqui a pouco morre, porque ele tá sendo infectado por um vírus, que a gente não conhece o vírus. Então, a gente, pensando nesse caso, ele fez certo de não comprar a vacina no momento. Ele fez certo. Agora, o que ele tinha na mão? Que alguém deve ter falado para ele, que tem a cloroquina e a azitromicina. Ele foi naquilo que pelo menos poderia ser paliativo momentaneamente, mas ele não comprou depois as vacinas? Então ele comprou. Então para que fuzilar o cara, toda hora apontar dedo para ele nisso? Ele não tem um momento de corrupção que fala, mas ele comprou isso, comprou aquilo. Pô, mas não é de direito dele comprar? Agora, o dinheiro, o patrimônio que ele e os filhos dele têm, se compara com o patrimônio que a família do Lula tem? Não. Não dá para comparar. E ainda hoje saiu uma notícia que ele tem 300 milhões ou bilhões, não sei, no Banco do Vaticano, guardado lá, o Lula. Como é que a gente fica? Não dá para acreditar nessas coisas, de ficar que ele é inocente. Inocente ele não é, não. Agora, Maria, eu concordo contigo, gênero, número e grau. Agora, por que nós temos ainda pessoas... Outro dia eu conversei com uma pessoa que vota no Lula e disse, mas você está votando um cara que roubou. Eu falei, não, eu sei, ele roubou. E aí uma pesquisa, eu fui pesquisar e vi que 26% dos eleitores de Lula sabem que ele roubou. Por que isso acontece? A psicologia pode explicar isso?
Vamos falar que o Lula ele tem uma conversa de uma serpente encantadora. Ele consegue encantar muita gente. Ele dá uma risadinha, ele está falando do churrasco, da picanha, da cervejinha. Todo mundo gosta disso. Que não vai ter, né? Não vai ter, não vai ter. Então, assim, mas só que ele fala, no último programa que teve aí de debate, ele falou, no final da palavra dele, qual foi? Então, vai ter churrasquinho, cervejinha no final de semana para todo mundo. Que cabra safado é esse de falar uma coisa dessa? Porque ele não vai conseguir. A Bolsa Família dele era de R$60 ou R$65 até 120. Aí vem um presidente e dobra isso, triplica quase para R$400, e agora, nesses últimos tempos, vai ser R$600. Como é que a gente pode ver um cara que dava 60 e o outro que dá 600, você vai votar no outro que ainda roubou? Eu sei que o que eu estou falando, eu posso colher fruto disso que eu vou falar, mas olha, pelo meu verde, amarelo, azul e branco, pela bandeira do Brasil, eu dou minha vida também. Porque eu vou falar uma coisa, o que está acontecendo aqui no Brasil é uma coisa de não se acreditar. Não se acreditar. Porém, a gente que acredita em Deus, né, que é outra face, outra negativa dele, eu acredito em Deus. Antigamente, quando eu era pequeno, eu lembro, pequenininha, reunido na casa da minha avó, os meus tios, a minha avó, muito católica, ela falava assim, o Brasil vai ser o celeiro do mundo. Imagina, eu estou com 67 anos, isso faz 60 anos. Eu ouvi a minha avó falar que o Brasil está sendo celeiro do mundo, e o Brasil hoje exporta alimento para o mundo na quantidade de 1.200.000.000 de pessoas. Será que ninguém está vendo isso? Será que não está vendo isso? Que nesse momento do Bolsonaro o negócio está arrebentando, está pipocando, uma coisa maravilhosa para o Brasil. O Brasil é a bola da vez para realmente ser o primeiro do mundo, mais do que a China. Não é em armamento, não, mas é no alimento. Aqui tem lugar para alimento. Ô Marinho, a Damares fez agora uma revelação aí, um assunto que saiu sobre a exploração das crianças lá na Ilha do Marajó, né, no norte, e agora eles estão querendo pesquisar a Damares, não o fato em si. Como é que você explica isso? Como é que você vê isso? Tudo isso é controvérsia e tudo isso é para falar contra o Bolsonaro, na verdade, né? Porque o que ela falou é verdade. Eu recebi um vídeo também, eu estou em vários blocos também, vários grupos, e um dos grupos mostra um cabra safado tomando uma cerveja com uma menininha pequenininha e beijando ela na boca. E a mãe da menina do lado e tomando cerveja. Ele beijando a menininha, que se tiver 10 anos é muito, beijando na boca da menina. É estarrecedor da vontade de você entrar naquele vídeo e pegar o cara e bater nele. Então, assim, ela revelou uma coisa que está acontecendo e que o pessoal está, cobrindo os olhos para não ver. E nós temos que ver isso. Ela pôs de uma maneira, talvez uma maneira um pouco mais enfática, mas tinha que ser isso enfático. Eu, como conselheiro tutelar, a gente tem visto aqui em São João casos de abuso sexual com crianças menores de 10 anos. Na nossa cara. Na nossa cara, aqui em São João Nepomuceno. Imagina naquele final de mundo lá, que é só selva. Tem cidadezinhas pequenininhas, que tem lá 5.000 habitantes, 6.000 habitantes. O pessoal barbariza, esses homens safados sem vergonha barbarizam as crianças, com o consentimento dos pais. Então, o que ela está declarando, o que ela declarou ali, é uma verdade, e essa verdade tem que vir para todo mundo saber se a sua filha estivesse naquele barco, naquela lancha, porque essas crianças estão numa lancha, num barquinho, eu não lembro o nome que eles dão agora para aquele barquinho, é tipo uma canoa comprida, chalana. Eles falam que é chalana, não sei. Mas, e alguém filmando, a mulher bebendo e o cara beijando a menina na boca. E o vídeo vazou? Não, o vídeo está aí na internet. Está na internet. Eu posso passar para você, depois você mostra aí. Então, veja bem, isso é estarrecedor, isso é difícil. Eu, como conselheiro tutelar, eu fico chocado com as coisas que acontecem. Vi esse vídeo, fiquei mais chocado. E como psicólogo, então, que eu já tratei de crianças abusadas, o maior trauma que se tem na vida de uma criança é isso. Então, veja bem, estão usando isso para atacar quem? O presidente Bolsonaro, que, na verdade, ele colocou lá seus ministros, todos aqueles que sabiam fazer, e fazer muito bem, para onde ele colocou
nos seus ministérios. Então, mas não é estranho isso? Uma pessoa denunciar alguma coisa e querendo saber se é verdade, tudo bem, tem que saber se é verdade, mas está mostrando o vídeo, né? Mas isso aí, ela não mostrou esse vídeo, saiu agora de uma pessoa que mostrou, não foi ela não, ela nem mostrou vídeo, ela estava dentro de uma igreja, falando na igreja isso. Eu não sei se ela é batista, qual é a denominação dela, mas ela estava dentro de uma igreja. Foi triste. Mas por que eles pegaram no pé dela? Porque eles querem atingir o presidente. Não é ela. Na verdade, eles não estão nem aí para ela. Ela não é nada. Para essa cúpula comunista. E onde estão as feministas? Bom, diga-se de passagem que a Simone Tebet, que quando teve aquela ligação lá, aquela CPI da Covid, ela ficou contra 2 mulheres que estavam lá. Então, veja bem, ela se diz feminista, mas ela não defendeu. Mas ela se diz feminista a modo dela. Não, do jeito dela, porque agora ela está apoiando o Lula. E veja bem, e ela é de família de agronegócio. O agronegócio, se o Lula ganhar, vai se dar mal. Por quê? Porque esse pessoal está contra. Ele está contra. Ele já falou que se ele ganhar, o Zema está frito. Então, nós que estamos morando aqui, eu que sou de São Paulo, mas que moro aqui em Minas, vou sofrer também, porque ele vai pegar no pé do Zema. O que ele vai fazer, talvez? Talvez ele não vai mandar dinheiro para rodovia, para escola, essas coisas. Eu entrevistei o Zema aqui em São João, e eu tenho essa entrevista comigo ainda gravada. O Zema, eu perguntei para ele, como é que o senhor vai fazer? O senhor que é um empresário, vai agora se candidatar ao governo de Minas Gerais, um estado deploravelmente destruído financeiramente, né? E o que o senhor pretende? Porque eu quero mudar. E o Zema mudou para valer, porque tinha professores aí que não ganhavam. Uhum. Você lembra da época? Lembro disso, lembro. E aí ele acertou toda a situação, acertou todos os municípios, não faltou dinheiro para município nenhum na época, agora com Bolsonaro, mesmo com a pandemia. E aí vem o Lula e diz que, ganhando, para o Zema tomar cuidado. Essa é uma afronta. Essa é uma afronta. E aí, deixa eu te complementar. E os mineiros, na maioria, em São João Nepomuceno e também fora daqui, em Minas Gerais, maioria votou no Lula. Como é que pode isso? O que está acontecendo com os mineiros? Eu acho que a maioria desses votos que os mineiros são votos de jovens. Pessoas jovens, abaixo de 30 anos, talvez. Por quê? Eles foram feitos à cabeça durante muito tempo. O Lula ficou 8 anos. Depois a Dilma ficou mais 4, depois mais 2. E ninguém ouve os pais, né? Então não ouve. Eu também era assim quando era jovem, que eu não era de ouvir muito meu pai, porque eu achava que eu já era dono do mundo e eu estava aprendendo. Depois que eu perdi ele, que eu falei, meu pai tinha razão. Ainda bem que eu ainda consegui. E era outra circunstância, né? Não, outra circunstância. Eu vivi o tempo, então eu vou falar para vocês aí que estão aí do outro lado. Eu vivi o tempo da ditadura. Não tinha assalto na rua, tá? Não tinha roubo. Tinha roubo de banco, onde a Dilma participava. Teve Zé Disseu. Teve gente que morreu, jovens que estavam servindo o exército e morreram por causa dos terroristas. Eu vivi essa época. Não tinha assalto nas ruas. A gente tinha medo, sim, de entrar num lugar e ter bomba, porque começaram a colocar bomba na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo era muito grande e a gente tinha medo. Eu lembro que um dia eu fui à Praça da República comprar uma miniatura, que a gente falou de miniatura aqui, e estourou uma bomba perto de um viaduto lá, acabou o carro. Eles estavam levando essa bomba, os terroristas, para algum lugar e estourou no carro. Acabou o carro, acabou os... Não foram os militares que colocaram a bomba. Quem colocou a bomba é essa turma que está aí agora. Sim, é isso mesmo. Essa turma que está aí. Então, veja bem, eu não quero o meu país, um país onde vai haver muito mais diferença social do que já tem. Porque é isso que vai acontecer. Todos os países socialistas e comunistas, o povo sofre, estão na miséria. Eu lembrei de uma coisa aqui muito importante que eu vou falar, você vai gostar. Quem assistiu o filme Rei Leão? Quem assistiu o Rei Leão, tinha um leãozinho, o pai, o leãozão bom, era tudo corria na maior tranquilidade, a floresta era tudo jóia, os animais viviam tranquilos. Aí veio que aconteceu? Desbancou, matou o pai e assumiu a liderança.
Quem lembra do filme que virou um caos? É isso que vai acontecer no Brasil se o Lula ganhar. E com certeza vai faltar tudo, né? Não vai ter picanha e não vai ter também, pode ter certeza disso, não vai ter picanha e não vai ter cerveja também não. Porque hoje, o pessoal de Boa Vista, o único estado do norte que votou no Bolsonaro. Quase 70%. Por quê? Porque ele está recebendo aquele pessoal da Venezuela que está passando fome, comendo gato, comendo cachorro. Então, aí fica um recado aí para quem gosta de cachorrinhos, né? Quem gosta de cachorrinhos... vai comer o cachorrinho. Vamos proteger os animais? Cuidado, hein? Com quem que vocês vão pôr no poder. O nosso voto hoje, ele está diferenciando de verdade entre o bem e o mal. Nós estamos literalmente numa linha muito tênue. Marinho, ontem eu cheguei a essa triste conclusão. O bem contra o mal. Eu acho que é bem isso, tá? Nós estamos falando várias coisas aqui, né? Uma vez que eu sou batista, né? Outra coisa também, liberdade de expressão, não só na mídia, né? Nas igrejas também. Nas igrejas, tudo, né? Tudo vai ser controlado, né? Então, veja bem, eu penso que, como a Bíblia diz que um dia haveria muita perseguição a cristãos, quando eu falo cristão, católicos, evangélicos, todo tipo de religião que vai ser... Que acredita em Cristo, né? Que acredita em Cristo, que não pode falar de Cristo abertamente, que seriam perseguidos, até mortos. Isso acontece na China. Várias igrejas lá evangélicas que montaram lá, quebraram, tocaram fogo. Na África eles põem fogo, queimam as pessoas lá dentro. Há pouco tempo atrás morreu mais de 50, sendo que 25 crianças estavam lá dentro e eles tocaram fogo. Aquele Boko Haram, que é o pessoal guerrilheiro. Então, veja bem, eu sou estudado no que eu estou falando. Eu não estou falando bobagem. Uma coisa que eu estou inventando. Não estou inventando, eu estou falando sério. Então, veja bem, a Argentina, que nosso país aqui, nosso vizinho aqui do lado, sempre teve muito... a carne, ela também... a cidade, a Suíça era aqui a Suíça da América do Sul. E o pessoal vinha para comer carne, para comer aquelas... picanhas boas. Então os assados que eles chamam. Tem hoje? Está tudo tão regulado que ninguém também está conseguindo comprar. Hoje eu vi 2 venezuelanas falando num vídeo que 8 mega de internet lá na Venezuela custam aproximadamente R$1.000 a R$1.100. Quem é que vai ter internet? Ninguém. Então o que eles vão fazer? Eles vão fechar tudo, as pessoas vão ficar realmente cativas, a palavra é cativas. Todo mundo vai ficar num cativeiro. Esse pessoal está preparado para enfrentar o que vem por aí? O pessoal acima de 30, 35, 40 anos até está preparado. Sabe por quê? Porque a gente viveu um tempo bom e agora não temos o que fazer. Mas esses jovens que estão votando, eles estão dando um tiro no pé. Porque esses vão ser os principais daqueles que vão sofrer tudo aquilo que eles acham que o Bolsonaro vai fazer. O Bolsonaro só tá ajudando. A gente está vendo, ele só está ajudando. Mas é uma coisa assim, é muito chata, né? É de você ver que a gente está num crescente, o Brasil está num crescente legal no mundo, o mundo todo tá ligado nessa eleição. Agora, vamos perder? Tá, vamos perder. Mas tem uma coisa, a minha parte, diante de Deus, de votar no bem contra o mal, eu estou fazendo. Isso é importante. Eu vou ficar com a minha cabeça tranquila, meu coração tranquilo. E depois não adianta pedir para o papai também dar socorro, que não vai poder não, né? Não, porque aí assim, não vai ter socorro de jeito nenhum. Olha, está faltando pneu na Argentina. A fábrica lá não está funcionando. Pneu para carro. Puxa, pneu. Gasolina na França. Gasolina na França. Então, assim, agora na Alemanha também estão passando um sufoco, porque os russos cortaram o gás deles, então agora eles têm que estar usando tudo quanto é usina que eles têm lá. Então, até estão fomentando de novo a plantar árvore para poder
virar carvão para poder usar carvão. Tudo por culpa do quê? De uma guerra, do socialismo, daquilo que a gente está vendo, que em vez de ser um bom para o povo, ou para o povo do mundo inteiro, não, eles não querem. E não deu certo em nenhum lugar, né? Não deu certo. Não deu certo. Não dá certo. Não dá e nunca deu. O braço de ferro do Stalin, desde a Segunda Guerra, desde quando houve a Revolução Russa, em 1917, até a morte de Stalin, até hoje, só foi melhorar, a Rússia só melhorou quando ela fez a abertura perestroika. Porque senão ela estaria realmente lá embaixo. Aí abriu o capital estrangeiro, que está acontecendo uma boa virada para eles lá. Mas você vê só, as pessoas... só de pensar que para comprar, vamos supor, uma garrafa de Coca-Cola, você tem que levar o carnê. Se você já só tinha um cartãozinho daquela Coca-Cola e você já tinha gasto, não vai ter Coca-Cola, você não vai poder ter Coca-Cola. Nós estamos falando, Coca-Cola é supérfluo ainda, né? Agora, quando for o arroz e o feijão? Arroz, feijão e açúcar. Você sabe que na Alemanha tem muito açúcar ali que eles tiram de beterraba. Eles fazem de beterraba. Maria, vamos fazer um breakzinho, voltamos já. Sim, tá bom. Tá falado. Bom, gente, então o negócio é o seguinte, uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui é que nós temos os nossos jovens hoje, essa faixa etária de 16, 17, até os 30 anos, que foi o tempo que o Lula estava no poder, que ele, a Dilma e aquela corriola toda, quase todas as faculdades estavam aparelhadas com gente de esquerda. E os nossos filhos foram doutrinados por esse pessoal aí. Eles foram doutrinados por esse pessoal. E o que aconteceu? Então eu que tinha os nossos filhos, nós mandamos eles para a faculdade e cuidando deles para que ele fosse para a faculdade e tivesse tudo. Nós demos tudo para eles. Só que a gente não podia imaginar que o que eles estavam recebendo lá era uma doutrinação para um comunismo, para um socialismo desse que não leva a nada. Porque quando você tem dentro de um país onde a economia ela é aberta, todo mundo ganha. Vamos imaginar agora que se o Lula ganha, ele começa a cortar, essas nossas fábricas aqui de São João Nepomuceno podem sofrer com isso. E sabe o que vai acontecer? São João Nepomuceno vai ficar cheio de gente desempregada. E aí, como é que faz? Aí aqueles que votaram, como o pessoal fala, eu vou votar no Lula mesmo porque é tudo mentira. Puxa, mais do que já foi falado, mais do que a Globo falou há um tempo, que todo mundo só via a Globo. Hoje a Globo está passando maus bocados, porque as pessoas de verdade, direitas, que não querem ouvir mentira, não vê televisão. Não estão vendo mais Globo. Elas preferem ver outro canal. Não, hoje tem a Jovem Pan, que foi cerceada aí agora. Sim. Inclusive, não pode falar algumas palavras dentro da Jovem Pan. Eles têm que mudar isso. Claro que pode. O Lula é ex-presidiário? Sim, claro que é. Então pode falar. Claro que é. Mas só que é o seguinte... A cúpula... Então não podemos falar que ele é presidente, é ex-presidente também, né? Porque foi ex... Mas ele aparelhou tão bem o Brasil com o pessoal de esquerda, que nós estamos, literalmente, sendo pressionados a entender que é isso que tem que ser, mas na verdade não é. E não é isso que tem que ser. Eu fico indignado com isso. A gente tem que ir contra... Por quê? Porque tem gente, imagine, 21 milhões de pessoas não foram votar. Se essas pessoas... 29 milhões, 29 milhões que não foram votar. Se essas pessoas que não foram votar são pessoas com mais de 50 anos, se eles votarem e pensarem bem claro que vão votar exatamente numa pessoa que está trazendo frutos, dividendos para o Brasil, o Bolsonaro ganha. Isso eu espero que Deus nos ajude, porque senão a gente vai ver literalmente o mal vencendo o bem. E como a gente entende que Deus é superior a todas essas coisas, Deus é superior, Deus tem poder acima do capeta. O capeta não tem poder, o capeta tem força, é diferente. Força é você empurrar caneca,
Poder é Deus olhar para a caneca e ela levitar e andar sozinha. Isso é poder. Então, assim, eu nunca vi Deus perder nada. Então, eu acho que nessa hora que nós estamos numa corrente, você que é católico, nós estamos numa corrente para que vença o bem, eu acho que a gente vai se sair bem. Porém, como até no livro de Apocalipse fala que um dia a gente seria perseguido, eu espero que não seja agora, né? Eu espero que não seja agora, nesse momento. Mas se for nesse momento, como diz também a Bíblia, que o final está próximo, então o final está próximo. Porque nunca antes, nesse país, houve tanta emoção com a bandeira do Brasil. Não, outra coisa, família brigando. Não, isso aí não é inconcebível, isso é inconcebível. Então, nós temos que realmente ver que existe essa luta do bem contra o mal e que a gente tem que realmente ajudar aqueles que ainda estão indecisos e falar a verdade. Outro dia aqui em São João eu fui fazer uma compra e conversando com a pessoa falou que estava indeciso. Daí eu falei para ele assim, o Lula vai abrir um banco, você põe o seu dinheiro lá? Ele falou, eu não, jamais colocaria. E agora, você vai votar no Bolsonaro ou no Lula? Eu falei, bom, pensando assim, eu vou votar no Bolsonaro. Foi simples. Foi simples. Porque, na verdade, foi isso. Então, assim, como é que eu sei das notícias? Eu estou sabendo, eu estou vendo. Eu sou um homem que estuda. Eu sou um homem que fala sobre guerras. Eu entendo. Eu entendo. Então, o que a gente tem que fazer hoje, na verdade, ver as pessoas que estão indecisas, a gente que vamos falar assim, que a gente que quer o bem do Brasil, não é nem falar que é de direita, não, que nós somos de centro-direita, que nós queremos o bem para o Brasil. Nós queremos o bem para Minas Gerais. Eu vi o Zema falando indignado, eu jamais votaria neste homem, as pessoas que governaram o nosso Estado acabaram com o nosso Estado, a pessoa que foi prefeita, que acabou com a Belo Horizonte, e assim como eu morei em São Paulo, eu vi o desastre que foi a Luiza Erundina como prefeita. Nossa, mãe, eu vi o desastre que foi o Haddad como prefeito. Eu vi o desastre que foi a Marta Suplicy como prefeito. E o desastre, então, da Dilma Rousseff, que não sabia começar uma frase e terminar. Ela não sabia, queria ensacar vento. Como é que pode isso? A Dilma, falta muito parafuso ali, né? Não, acho que ali falta tudo, mas ela era drogada também, né? Então, assim, certamente cheirava lança-perfume. Na época acho que nem tinha cocaína, não, talvez heroína que tinha, e maconha, e sei lá o quê. Mas até hoje ela conta umas histórias que você não entende. Desconexa. Não, ela falou outro dia na televisão, tem um vídeo isso. Ela falando no vídeo que ela estava com uma nota de não sei quantos reais, cruzeiros, quando ela era pequenininha, e o menino falou, nossa, você tem um dinheiro, vamos dividir. Ela rasgou no meio e deu a parte para o menino e ficou com a outra, e eles ficaram felizes. Gente, que história mais louca é essa? Ninguém faz isso. Ninguém, mas nem uma criança faz. O Silvio Santos estava conversando com um menininho pequeno, um vídeo que tem acho que uns 5 anos, 6 anos, e o menininho falou assim, olha, você quer o Raça Negra? Eu quero. Então, para você não ver o Raça Negra, eu te dou R$500. Aí o menino falou, não, eu quero o Raça Negra, então eu vou te dar R$1.000 agora. Aí ele falou, então tá, então R$1.000 eu quero. Raça Negra ou R$1.000? R$1.000. Ele falou, R$1.000. É claro, pô. Então, assim, uma criança pequenininha, como é que... Bom, gente, a Dilma a gente tem que esquecer, porque foi como é que se fala? A catástrofe do Brasil. Não sei como que essa mulher conseguiu governar, acho que a gente estava dopado, literalmente. Não falava nada com nada. Marinho, outra coisa. A Turquia, primeiro lugar em inflação, né? Inflação anual 80,2%. A Argentina logo abaixo com 78%, 14% para a Rússia, e aí vai embora, tá o 7º lugar, o Brasil com 8,7%. E o pessoal ainda acha que está ruim. Com pandemia. Veja bem, eu não entendo de economia. Eu só estou lendo o que eu estou vendo nos noticiários, inclusive noticiário da Globo, que chega ali e acaba falando assim, olha, nós estamos com a inflação
mais baixa que a dos Estados Unidos. Eles estão falando isso. Então eu vou acreditar, porque a Rede Globo, ela só mente, mas ela está falando a verdade. Então, veja bem, é lógico que eu quero um país que a gente possa ter uma liberdade de expressão, que a gente possa ter o ir e vir. Se de repente esse governo Lula ganhar e começar a dar problema com gasolina, os ônibus interestaduais vão ficar caríssimos, você não vai poder sair da sua cidade. A gente vai acabar vivendo cada cidade na sua bolha, cada cidade no seu feudo, vamos falar assim. E ele é que manda, e ele que vai pôr quem ele quiser ali. Agora, é muito chato da gente ver falar que ele sim foi amigo dos militares porque ele deu coturno. Ele agradeceu a banda. Aí você vê só, eu queria agradecer a banda. Aí põe a banda tocando lá, ele vai agradecer a banda. A verdade é o seguinte, o Lula está mal. Na verdade, ele está mal de saúde, dá para a gente perceber. Eu não quero que ele morra, não, porque eu quero nem eu. Ninguém. Eu quero que ele viva e veja que o Brasil vai mais longe da presidência. Mais longe da presidência. Então, assim, eu não gostaria de ver o Lula morrendo de um câncer. Não gostaria mesmo. Ninguém merece, né? Não, ninguém merece passar por uma situação dessa. Agora, eu acho que ele tinha que pôr a mão na consciência, porque as mentiras que ele fala, e diante de Deus, ele não vai ter escapatória, não. Vai pro buraco mesmo. Marinho, o que mais podemos falar aí antes de encerrar aqui essa conversa, né? É importante dar um alerta aí para as pessoas, você já deu vários aí, né? Eu fiquei assustado quando soube que a Jovem Pan foi noticiada e não pode falar sobre certos assuntos. Acho que mandaram uma carta para cada um dos repórteres. E então eu fico assustado, porque hoje todo mundo tem o TikTok, todo mundo tem o Instagram, todo mundo tem o Facebook, tem os canais no YouTube, tudo isso está correndo risco, né? Mais ou menos um ano atrás, já um ano atrás, já estavam se falando de eleição, e eu coloquei alguma coisa no meu Facebook e eu fiquei pendurado um mês. É lógico que eu falei contra Lula e contra toda a tropa dele. Tropa não, corja. Fiquei pendurado um mês. Aí passou mais um tempo, eu coloquei uma outra coisa lá, fiquei pendurado uma semana. Eu fiquei pendurado várias vezes. Só que agora tem o WhatsApp, que também estão tentando bloquear. O WhatsApp, tem o TikTok e o Instagram. Então, assim, fica difícil de controlar. Então, a gente tem que pensar o seguinte, nós aqui de São João Nepomuceno, nós somos muito pequenos, cidade muito pequena, mas nós tínhamos que dar uma reviravolta para os nossos filhos que estão vindo, os pequenininhos, os netinhos que estão vindo, dar uma resposta de colocar um voto para 22. Eu acho que isso seria muito bom para São João. Nós vamos estar lavando as nossas mãos de uma carga maléfica se o Lula entrar. Eu acho que a ideia é essa, aproveitar esse momento aqui para falar para vocês que o bem deve vencer. O bem tem que prevalecer, né? E o que vem por aí não é o bem. Eu fiquei assustado de ouvir dizer e de ouvirem falar sobre comer cães lá na Venezuela. Gatos, né? Eu fiquei assustado. E eu vejo aqui que o pessoal de São João tem um amor tão grande pelos animais, mas votaram a favor do cara que vai provocar isso com toda certeza. Tem uma coisa que eu estou assim, e na verdade eu estou muito triste, estarrecido de verdade, que tem muita gente aqui em São João, católicos e evangélicos, batistas, que estão votando no Lula e estão esquecendo de que ele é contra a igreja. Essas pessoas estão votando que elas vão ser perseguidas por aquele que ela votou. Então é uma coisa muito triste isso. E outra coisa, quando o Lula fala em aborto, ele já deu várias explicações. Eu sou contra o aborto. Eu só sou a favor do aborto quando uma mulher é estrupada.
na marra, estupro de verdade, e ela fala, eu não quero ter esse bebê. Aí é diferente. Porque tem até algumas mulheres que, mesmo sofrendo essa violência, falam, eu vou ter o bebê. E tem. Então ele fala assim, não, nós vamos liberar. O que vai acontecer? Menininha de 12, 13, 14 anos, como uma época aqui no Polivalente, isso há uns 8 anos atrás, no Polivalente tinha 12 meninas entre 12 e 18 anos, grávidas, 12, menores de idade. Então, assim, uma menina dessa fica grávida, ela vai poder ir no INSS, pegar uma guia e fazer o aborto. E é isso que serve o corpo da mulher, da menina, fazer sexo em tenra idade e depois engravidou, tirar, não concordo com isso. E é isso que ele quer fazer. Então, assim, então sou contra, mais uma coisa dele também que eu sou contra. Dizer que ele fez metrô na Venezuela, aquelas... Não, teve um monte de coisa, Passadina, Petrolão, Venezuela... Não, tudo que ele pôs para fora... Porto em Cuba... O Porto, né? Tudo que ele pôs de dinheiro nesses lugares, nós não vamos ver nunca mais, porque foi o meu dinheiro, foi o teu, foi você que está ouvindo aí também. Então, assim, não, claro que foi, que se você compra um saco de arroz, tem uma porcentagem que vai para o governo central. Aí o Bolsonaro abaixa a gasolina, porque ele tirou o ICMS, e o pessoal brigou, e a cúpula do PT, a lá bancada no Congresso, toda, votou contra, para baixar a gasolina. Então, quer dizer que a nossa gasolina estava quase chegando a R$10 um litro, e o pessoal do PT batendo palma, é isso que você quer? Pagar a gasolina não vai ser a 10, vai ser a 20. Marinho, muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente, né? Você que é um conhecedor aí da história dos países todos, né? Você, além de psicólogo, você é um estudioso dos casos aí, né? Eu é que agradeço, né, por você estar me convidando, e peço desculpa ao pessoal que vai ouvir, o telespectador aí que vai me ouvir. Eu fico empolgado, mas eu fico empolgado no lado nervoso de ver que nós estamos caminhando para o mal e as pessoas não estão vendo. Está todo mundo indo para o abismo por culpa de um voto, né? Então, Paulo, eu agradeço pelo convite, a gente já é amigo, você me conhece, então obrigado mesmo de coração. Olha, muito obrigado a você que está nos acompanhando. Dia 30, né? Compareçam. Você que não foi votar no primeiro turno e estava intencionado em votar no 22, vote. Deixa eu falar só mais uma coisa. Vai votar de camisa amarela, meu irmão, ou camisa verde, camisa azul, camisa branca. Vai para a gente ver quem é realmente que é brasileiro de verdade, que é nacionalista. Porque eu vou falar uma coisa para você que é sério. A nossa Copa do Mundo está vindo aí. A Copa do Mundo, não nossa, a Copa do Mundo. A hora que você vê o Brasil entrando lá, tocando o hino nacional, e não vai ser Bolsonaro lá, essa Copa do Mundo não vai valer nada para nós. É isso aí, Marinho. Obrigado. Muito obrigado. Professor Marinho, psicólogo, obrigado. Ele que faz maquetes especiais. Manda uma foto para mim desse navio que você tem lá. Vou mandar. Nós vamos mostrar aqui. Tá certo. Né? Então, até breve. Muito obrigado. Você à sua disposição. Inscreva-se no canal, compartilhe essa entrevista, mande para os seus amigos e deixe o ok aí. Um grande abraço. Garbosa News, vem comigo.